Eu sou Joana Maria Pedro, nasci em Itajaí. Toda a minha trajetória profissional tem sido voltada para a história. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em História. Meu doutorado eu fiz em 1992 na USP. Depois, em 2001, eu fui para a França fazer pós-doutorado. Então, toda a formação vai nessa direção. E foi a partir do doutorado que eu comecei a discutir e a fazer pesquisa sobre a história das mulheres e das relações de gênero. O livro Nova História das Mulheres no Brasil teve a intenção de chegar a um público mais amplo. Na verdade, já há acumulada uma série de pesquisas sobre a história das mulheres, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, escrever um livro voltado para um público amplo, juntando os vários resultados de pesquisa que já havia acumulado, com uma linguagem ampla, para um público não especializado, essa era a intenção do livro. Apresentar como tinha sido essa trajetória, não só de dificuldades, mas também de avanços e mudanças para melhor na história das mulheres. Para escrever neste livro, A História das Mulheres do Brasil, foram convidadas pesquisadoras, especialistas em diferentes assuntos. Então, o que nós pedimos a elas foi que desta pesquisa que elas vinham fazendo há muito tempo, que elas escrevessem os resultados dessa pesquisa, mas com uma linguagem e com uma clareza que todo público, que não o público universitário, mas o público comum, advogados, donas de casa, pessoas comuns que não tinham altos estudos, pudessem entender, compreender. Essa era a intenção. Na verdade, a gente entende que a pesquisa que se faz não pode ficar somente com especialistas. Ela precisa chegar a um público bem maior para poder fazer algum efeito. Além da Nova História das Mulheres no Brasil, eu tenho desenvolvido pesquisas sobre a história das mulheres e das relações de gênero há muito tempo, e muitas dessas coisas já foram publicadas. Desde a minha tese de doutorado, que era Mulheres Honestas e Mulheres Faladas, que saiu pela editora da UFSC, como também obras como capítulos, dentro de livros como A História das Mulheres do Brasil, que saiu em 1998 pela Contexto, A História da Cidadania, que eu tenho um capítulo chamado Mulheres, junto com Carla Bassanese, que saiu também pela Contexto. Brasil no Contexto, onde eu escrevo sobre os avanços legislativos, os avanços que as mulheres tiveram através do tempo no Brasil, nos últimos anos, principalmente. E ainda eu publiquei um verbete dentro de um dicionário de história do Brasil. Além disso, vários outros trabalhos, coletâneas e obras. A trajetória, a história das mulheres é uma história de idas e vindas. Algumas conquistas, mas também algumas coisas que ainda não foram conquistadas. Penso que no campo dos direitos políticos, além do direito de votar e ser eleita, as mulheres têm ultimamente avançado um pouquinho, na medida em que estão ocupando cargos que antes nunca tinham sido ocupados, entre eles o da Presidência da República, por exemplo. Cargos em diferentes instituições, nas universidades, no legislativo, no judiciário, a gente encontra muitas juízas, por exemplo. Mas ainda há muita coisa para conquistar. Eu vou citar duas delas que eu considero muito importantes. A primeira é a questão da violência. Muitas mulheres continuam sendo assassinadas ou
atacadas, machucadas, agredidas pelos seus companheiros, namorados, maridos, ex-maridos. Isso continua existindo, infelizmente, apesar de toda a luta, apesar de várias legislações tentando coibir isso. Essa é uma mudança cultural muito difícil. Uma outra dificuldade que eu entendo que é também difícil de mudar é a divisão das tarefas domésticas. Apesar de a casa, a comida, a limpeza, os filhos, o cuidado com os filhos, não ser coisa exclusiva de mulheres, afinal de contas, os filhos não são as mulheres que fazem sozinhas. A casa não é só delas. Costumeiramente, raros são os companheiros que aceitam dividir as tarefas. No fim, sempre são elas que acabam coordenando e tendo que assumir, no mínimo, a responsabilidade sobre o controle, sobre os cuidados, tanto dos filhos quanto da casa. Acho que a gente caminhou muito pouco nesse campo.